Oi galera, boa tarde, tudo bom? Que alegria estar aqui com você mais uma vez aqui no canal Plural Podcast. Aproveita, faz a tua inscrição, divulga com os amigos, porque é aqui que você encontra o melhor conteúdo de entretenimento, arte, entrevista com os melhores. E hoje, como vocês me pediram muito, uma referência de beleza, de empoderamento, de mulher linda, cearense, eu não poderia ter trazido outra convidada. Não é a Miss Ceará. Lógico que não é a Miss Ceará. Estou falando dela, sobrenome mais rico, famoso e uma das mulheres mais belas do estado do Ceará. Marinalva Abravanel, é ela. Meu amor, eu só não fui Miss porque eu não me inscrevi, viu? Mas eu já fui Miss Papicu, Miss Palfinim e Miss Beco da Galinha. Minha filha, outra coisa, tenho certeza absoluta que você queria dar oportunidade pro resto desse povo ter uma faixa, né? É verdade. Ter a mesma faixa no guarda-roupa. É verdade. É lindíssima, gente. Não é só impressão de vocês, não. É beleza que enche esse estúdio, viu? Primeiramente, quero dar boa tarde a todos os telespectadores, né? E agradecer a você, Juninho, pelo convite. Estou aqui muito lisonjeado de estar aqui nos estúdios, né? Amei aqui a arte do Plural Podcast, bem colorido, do jeito que a gente gosta, cheio de vida, cheio de, enfim. Você é uma mulher plural. Olha o seu figurino, sua roupa. Não podia ser diferente. Eu tinha que lhe receber à altura do seu talento, da sua graça e do seu nome, minha Juninho, eu tenho tanto plural na minha vida que você nem imagina. Eu imagino. Gente, eu estou conversando aqui com a Marinalva Abravanel, que é personagem de um dos maiores atores, comediante de Fortaleza, no Ceará, que é o Fernando Cruz, que deu vida e dá vida a esse personagem maravilhoso. E a gente vai conversar com o criador e com a criatura, né? E assim, é realmente um prazer muito grande, porque a Marinalva é um personagem que tem pouco mais de 2 anos de existência e já faz um sucesso estrondoso na mídia, nas redes sociais. É um papoco grande, né? Tudo que ela faz vira ouro, todo mundo curte, todo mundo acha muito bom, mas tem ganhado os palcos cada vez mais, tem feito shows icônicos com humoristas também de grande relevância para o estado, e a gente vai estar falando disso tudo aqui. Eu queria já começar perguntando isso. A Marinalva, ela nasce nas redes sociais e já vai nascendo com muita excelência. Assim, as pessoas vão vendo as histórias maravilhosas dessa mãe de família, com seus cotidianos. Como é, Marinalva, criar e levar tudo isso com tanta... Porque assim, não deve ser fácil gravar tantos conteúdos, mas nenhum deles perde a graça, e falar do cotidiano, falar do dia a dia, mostrar aquele filho maravilhoso. Fala pra gente como é esse processo de criação de tudo isso. Na realidade, Juninho, apesar de eu estar só com apenas 2 anos na internet, isso não quer dizer que foi fácil, né? Hoje em dia as coisas têm tomado uma repercussão com uma velocidade muito grande por conta da internet, né? Antigamente os humoristas não tinham essa ferramenta que tem hoje, que é a internet, mas eu já levei muito não, apesar de ter pouco tempo, já levei muito não na cara. Já passei por muitos momentos difíceis na carreira, né? E um deles, eu não sei se eu já posso começar falando sobre isso. Pode ficar à vontade. E um deles foi o não apoio de amigos, né? Que isso é uma das coisas que nos dói mais, porque uma coisa é, tipo assim, um exemplo, uma coisa é você não gostar do meu conteúdo, outra coisa é você não apoiar, né? As pessoas, os meus amigos, enfim, eles não têm a obrigação de gostar do conteúdo, mas, pô, dá uma ajudada, dá uma curtida, estimular, né? Exatamente. Até porque, cara, eu acho assim, Marinalva, você se propor a fazer arte, fazer humor na terra do humor. Na terra do humor. Né? Então, assim, isso por si só já era um motivo das pessoas estimularem e dizer, cara, vai com tudo, né? E modéstia à parte, meu amigo, não é querendo ser muita merda não, mas já sendo, os meus conteúdos são bons. E hoje você perguntou como foi que a Marinalva surgiu. A Marinalva surgiu na pandemia,
né? Na pandemia foi uma época muito difícil para o mundo todo, onde muitas pessoas se reinventaram, onde muitas pessoas teve que se reinventar, né? Porque fechou portas para muita gente. E, inclusive, eu fui um dos que fui mais afetado, porque eu trabalhava com evento, era garçom. Então, essa parte de festa foi uma das que foi mais afetadas. E começou, não foi nem de Marinalva, foi mesmo Fernando, sem peruca, sem maquiagem, sem nada. Cara limpa. Fiz um vídeo com a minha mãe, né? E esse vídeo, pode falar o nome da rede? Pode, ficar à vontade. Esse vídeo no TikTok chegou a bater quase 20 milhões de visualizações. Caramba. Que foi simplesmente uma situação de eu voltando com a minha mãe, da nutricionista, e a minha mãe estava com colesterol muito alto, e a Nutri tirou o cuscuz, tirou a tapioca, tirou a farinha, coisas que nós nordestinos mais amamos. Eu já tô rindo, e a minha mãe na frente da Nutri, ela ficou tipo assim, muito lady, muito calma, muito serena, né? Teve a classe, mas quando chegou em casa, ela começou a esculhambar. Ficou louca. Ficou doida. Eu vou comer o quê? Aquela merda tirou isso, tirou aquilo, eu vou comer o quê? E a minha mãe, eu acho que todas as pessoas nordestinas e o cearense, quando tá com raiva, fica muito engraçado. Eu comecei a filmar a reação dela, né? Ela com raiva foi um fato real? Foi um fato real. Foi um fato real. Eu comecei a filmar. E isso eu comecei a estimular a ela a ficar com mais raiva ainda. Mais mãe é pro seu próprio bem, a doutora quer o seu bem, isso e aquilo. E estimulando ela a ficar com mais raiva ainda. E nesse vídeo, pra você ter uma ideia, Juninho, eu nem apareço. Eu tô só narrando e mostrando ela. Só que os comentários do vídeo sempre foram todos em cima de mim. Fernando, você tem uma pegada muito boa de humor, você tem uma dicção muito boa, vai pra cima, investe, cara, vai pra cima, você tem talento, você tem futuro. E eu comecei a acreditar nos comentários das pessoas. Aí foi aí que do nada eu fiz um vídeo, né? Aí eu fiz vários vídeos com a minha mãe, fui fazendo vídeo com a minha mãe. Só que como a minha mãe também ficou doentinha e também já um pouco de idade, eu deixei de ficar fazendo vídeo com ela. Poupei um pouco a minha mãe. Foi aí que eu peguei uma peruca que a minha sobrinha ia jogar fora, ia jogar no lixo, no mato, como diz cearense. Eu coloquei na cabeça e fiz um vídeo. Esse vídeo também viralizou. Não com a mesma repercussão, mas teve uma aceitação do público muito grande. Aí eu notei, a galera gostou. Bora criar uma personagem? Aí eis que nasceu a Marinalva Abravanel. A Marinalva. Ela não tinha sobrenome. Não tinha descoberto, não tinha feito esse DNA era ainda. Só a Marinalva. Aí o criador, o Fernando Cruz, né, falou assim, não, vamos colocar um sobrenome de peso, um sobrenome mesmo que verdadeiramente venha marcar. Aí veio na minha cabeça dois sobrenomes, Juninho, que foi a Marinalva, que foi a Abravanel e Meneghel. 2 nomes muito fortes, né? A Abravanel, da família do Silvio Santos, enfim, e Meneghel vindo da Xuxa, né? Mas aí eu analisei o seguinte, não, se eu colocar Meneghel, ela vai alcançar, apesar de ser um nome muito forte, ela vai alcançar, né, um determinado público. É, verdade. Se eu colocar a Abravanel, ele vai alcançar todos. E é um nome muito forte. Muito forte. E detalhe, quando eu coloquei a Abravanel, as pessoas me perguntam muito se eu coloquei depois que ele morreu. Não, o vovô nem sonhava em bater as botas ainda. Nem sonhava em bater as botas. Aí eu coloquei Marinalva Abravanel e para futuros processos, eu criei um slogan para me fugir já dos processos, sabe? Aí eu coloquei o slogan que é o seguinte: Marinalva Abravanel, única, exclusiva e poderosa, a primeira neta portiça do Silvio Santos. Tinha que colocar portiça para a pessoa entender. Mas eu vou te falar, eles são um povo tão do bem que eles com certeza entenderiam a homenagem. E eu acho que eu vou te falar uma coisa, baseado no que você já falou aqui. Juninho, mas já te cortando. Olha bem pros meus olhos, eu não sou a cara da Patrícia. Igual. Assim, mas assim, você tem muito da Rebeca também. Assim, ó, a gente olhando do lado direito é a Patrícia, olhando do lado esquerdo é a Rebeca. E é uns tio que é pato, né? Ela tem de tudo na família dela, né? Uns são pato, outros eram ministros, tem de tudo. Agora, rapaz, o que é bacana é que a personagem também pega um sobrenome, claro, de uma família, de uma das mais populares e ricas do país, mas que estão muito ligadas ao popular, porque a família Abravanel tem essa característica também. Né? O Silvio, a vida toda, na televisão e na publicidade, ele fez fortuna com as colegas de trabalho, que são pessoas do público. Né? E é muita pegada da Marinalva. Então, assim, quando você me fala, no começo desse papo da gente, que os seus amigos não deram apoio, e que você me conta também
que sua mãe estava com você no primeiro vídeo, e depois vem tudo isso intuitivamente, que não é Deus purinho, você sabe disso, Sim, você sim. o Fernando é um cara de Deus, você sabe disso. Então é só você juntar as coisas. Você já recebeu as bênçãos da sua mãe, da sua genitora, no primeiro vídeo, como quem diz, meu filho, eu tô com você, e um monte de gente também. Um monte de gente que não sabe nem quem você é. Filha, muito querendo fazer eu chorar, Sabe? Então, assim, é muito forte essa coisa de dizer, porra, e você afirma mais ainda quando você diz o seguinte, era só minha voz, né? Mas o poder da arte, Marinalva, o poder do amor, ele ressignifica, ele chega muito mais além. E não à toa, minha amiga, seu personagem é um sucesso. Porque para cada não que você recebeu, os sims que você recebeu com mais força, sabe? Porque eu sou produtor artístico, a minha formação profissional é de produção artística. E, cara, de 35 anos de carreira que eu tenho, acho que 15 foi escutando não também. Até hoje a gente escuta. A gente tem que se provar toda hora. Mas a gente gosta do que faz e realmente o que você faz, você entrega com muita qualidade. Mas isso, ô Juninho, também é importante, porque quando você recebe o não, quando você recebe uma porta batida na cara, rasgando mesmo assim o verbo, mas quando você tem dentro de você discernimento de que você é capaz, de que você pode, todos os nãos, todas as faltas de apoio, isso serve como um incentivo. Isso serve como um incentivo de você, não que você tenha que mostrar algo para alguém, mas você mostrar para você mesmo. Sim. E mostrar para as pessoas que lhe apoiam. Com certeza. Que lhe apoiam, porque um exemplo, em contrapartida, eu vou falar um pouco da minha comunidade. Eu nasci e me criei no bairro Papicu. Desde quando eu saí do útero da minha mãe que eu moro naquele lugar. Inclusive a casa que hoje eu moro é a casa que eu nasci, que minha mãe me deu de herança, minha mãe comprou uma outra casa e eu fiquei com a casa de herança. Então, tipo assim, a galera daquele bairro, eles me conhecem assim, a dedo. Quem é cria do Papicu me conhece a dedo. Então, tipo assim, um exemplo, e pelo fato de eu morar no Papicu, isso também não quer dizer que eu fosse ter amizade com todo mundo, porque é um bairro muito grande. Mas são pessoas que, tipo assim, vai na padaria, a galera te conhece, são que conhece, mas eu tive apoio também de amigos, eu também não posso ser, tive apoio de amigos. Tanto é que quando um amigo meu de infância vem e comenta nos meus vídeos, eu me emociono. Por que eu me emociono? Porque é bom você ter o apoio de todos, mas é bom você ter o apoio, principalmente daquelas pessoas que te conhecem no ofício, que sabem do teu caráter, da tua índole, da tua história, e te apoia. Todos os comentários de meus amigos de infância, quando eles comentam, eu me emociono. Mas, Marinalva, eu vou lhe dizer outra coisa aqui. Tô sendo nem sou evangélico, mas estou sendo tocado aqui direto. Deus sempre foi muito generoso contigo, porque assim, quando o Fernando lá atrás tem uma profissão de garçom, que é uma profissão que tem... Para ser garçom, você tem que ter paciência. Sim. Você tem que ter disciplina. E você tem que saber servir. Né? Você tem que saber servir. Mas se eu te falar que às vezes, como o garçom baixava um pouco a Marinalva, ela já fazia louca. Já fazia louca. Tu falou assim, da paciência, aí veio um flash assim, muito rápido na minha mente, deu de garçom, que a gente estava numa festa, numa determinada festa, aí a gerente chegou lá na cozinha e falou assim, olha, a mesa tal disse que não chegou refrigerante na mesa dela. E ela foi a primeira pessoa que chegou na festa e disse que não bebeu refrigerante, mentindo. Aí eu peguei, entupi uma bandeja de refrigerante e fui lá, tá aqui, senhora, seu refrigerante. Aí eu botei 4 refrigerantes na mesa dela. Tipo assim, minha invocada, porque abaixou a Marinalva no Fernando, que a Marinalva já muito existe, doida, já tava ali, né? Agora se fica aqui imaginando a Marinalva de garçonete, menino, não ia prestar. Não dava. Mas o que eu ia te dizer é que um personagem, nada mais... O que é que um ator, uma atriz, as pessoas que trabalham com arte diretamente, como vocês, artistas, precisam ter paciência, ter disciplina. Sim. E saber servir. Saber servir, é verdade. Saber entregar pro público, então, né? Tu entende que tu sempre foi preparado, sim. Mesmo quando tu não era da arte, Deus já dizia, ei, cara, vai chegar, e chegou. Marinalva, me fala uma coisa, você despontou, isso é inegável, nem sou eu, nem é você que está dizendo. Como dizia o Thiago para Juliette, são as suas redes sociais que estão falando do seu sucesso. São números realmente espantadores.
né? Tem muita gente que tem aí 20, 30, 40 anos de carreira e não chega, e não tem esse engajamento que você tem, essa flexibilidade, essa graça que você tem. Mas a gente sabe também que o meio do humor, o bastidor do humor cearense é um bastidor também complicado. Menina, eu tô começando a conhecer esses bastidores. Né? Então, eu queria saber se você foi bem recebido, sabe, pela turma, pela nova, pela antiga geração, e se já sentiu de algum lado também o narizinho torcido. Porque quando a gente faz sucesso, que é o seu caso, a gente incomoda. É verdade. Ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos. Não existe. Morto, não existe isso. Me diga tudo, não minta, não vou mentir, Marinalva não é verdade mentir. Juninho, assim, eu vou falar já vindo do Fernando, do ator, no caso, né, do criador. Eu sempre fui envolvido com arte, né, desde os meus 14 anos de idade. Eu, com 17 anos de idade, eu comecei a trabalhar de zelador e eu tive uma doida na minha cabeça de me inscrever no teatro aqui no centro, José de Alencar. Tava tendo um curso de teatro, isso em 1996, foi quando eu me matriculei no meu primeiro ano no Justiniano de Serpa. Aí eu fiquei sabendo que ia ter um curso de teatro, né? Eu peguei e me inscrevi. Aí Era o Joca que dava esse curso? Não lembro, cara, não tenho noção. Isso em 96. Aí eu me inscrevi, o meu salário, a metade do meu salário era para pagar o curso. Todo o meu salário para pagar o curso. Aí só que chegou num determinado momento que eu não tive condições de bancar o curso, né? Que antigamente, aí eu peguei e não fui mais, fiz só os 3 meses, né? Mas foi um aprendizado muito bom, tal e tudo. E na igreja, eu sempre trabalhei com teatro dentro da igreja. Então isso me deu uma segurança de palco muito grande. Suporte, né? Um suporte. Quando a internet chegou no Brasil, a primeira rede social que veio foi o quê? Foi o YouTube. Que veio o Whindersson Nunes, que esse pessoal bem antigo, que hoje faz sucesso, começaram... YouTube, esse povo. Começaram tudo no YouTube. E a direção da igreja falou assim pra mim, mas por que você não abre um canal no YouTube? Você tem um talento muito bom, porque ele já viu fazendo as peças, abre um canal no YouTube. E eu mesmo novinho, eu não quis. Porque eu cheguei pro meu pastor e falei, não, pastor, eu não vou querer porque eu me conheço. Eu sou um tipo de pessoa que quando eu entro no projeto, eu entendo. 100%, entrega, né? Eu entrego 100% nesse projeto. Então, se eu for, eu vou me perder. Porque eu sei que é um mundo ilusório. Ilusório em que sentido? Eu sei que tem um ego. Eu sei que tem aquela vaidade. Eu sei que tem tudo isso. Então, eu não quero. Não quis. Quando eu entrei no mundo do humor, quando eu entrei na internet e pro mundo do humor, eu já entrei com mais de 40 anos. Eu já entrei com cabelo no carretel, pode falar, carretel? Pode demais. Já entrei com cabelo no carretel, já sabendo o que eu queria fazer. Então, tipo assim, eu já entrei meio caliçado com a vida, com os problemas que eu já tinha passado na vida, com muita rejeição, porque eu sempre fui o patinho feio. Um exemplo, eu sou um cara muito feliz, muito alegre, mas essa alegria, o Juninho, ele foi meio que um escudo para mim me proteger, uma autodefesa para mim me proteger na escola. Eu sempre fui baixinho, eu não tenho, o Fernando, ele não tem aquela beleza, como é que fala? A beleza... Padrão. Então, eu sempre fui o mais feio, eu sempre fui o doido da família, sempre fui o perturbado da família. Então, esse negócio de querer ser sempre simpático, sempre alegre, eu sei que eu sou isso na essência, mas também foi um ato de defesa que eu quis fazer durante todas as coisas que eu já vim sofrendo desde criança. Então, tipo assim, quando eu entrei no meio do humor, quando eu entrei nessa levada do humor, eu já sabia que chegaria esse momento que você me falou. Então chegou das caras tortas, das pessoas achando que eu quero ser algo demais. Vai tomar o espaço. Vai tomar o espaço, tá, e tudo. E em contrapartida, quando eu entrei, eu fiz uma oração para Deus. Sabe qual foi a oração que eu fiz para Deus? Eu não vou chorar, eu vou... Fique à vontade, se quiser chorar, chore também, tem nada demais. Eu falei para Deus o seguinte, Juninho, eu disse assim para Deus, meu Deus, se for para mim chegar no topo, ou se for para mim chegar em algum canto, e eu perder as minhas raízes de cristão e os meus valores de cidadão, principalmente de cidadão,
Porque independentemente de religião, existe o valor de cidadão que você aprende com seu pai e com sua mãe, com a sua criação. Então, se for para me perder esses valores de cidadão, não deixa eu chegar em canto nenhum, não. Deixa eu ficar aqui mesmo. E coloca na minha vida, Senhor, pessoas que venham agregar valores. Eu não quero tomar conta de ninguém. Eu não quero tomar espaço de ninguém. Porque, Juninho, espaço tem para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Isso é que o ser humano tem que colocar na cabeça. Tem espaço para todo mundo. Ah, eu não consegui fechar aquele trabalho. Porque não era para ser para você. Não era seu, né? Não era meu. Teve agora recentemente uma publicidade do governo do Ceará, onde teve vários humoristas. Tu não tem noção, porque o meu público é fiel. O meu público é fiel e é orgânico. O meu público é orgânico. É de verdade, não é comprado não, como de uns e outros. Aí de verdade. Aí veio muita gente no meu privado, Marinalva, tu não tá nesse comercial do Estado, do governo, tal. Gente, porque não era pra ser, não era pra mim estar. Não tem condição de colocar todo mundo, não. Olha o tanto de humorista, olha o tanto de humorista que tem no Brasil, no Ceará. Não tem. O meu momento vai chegar. Então eu também sou muito pé no chão em relação a isso. Como eu lhe falei, eu entrei com 40 anos. Eu já entrei caliçado com diversos problemas. E eu vou te falar, eu acho que você está muitíssimo bem colocado. Tanto o Fernando como a Marinalva, artisticamente falando. Primeiro que para ser humorista, olha, muita gente tenta. Eu produzi alguns deles. Alguns colegas seus aí. E eu vou te falar que muita gente tenta. Primeiro porque acha que fazer comédia é fácil, é difícil. É só colocar uma peruca, um batom, né? E vamos lá, vamos falar. E não é, né? A gente sabe que é bem diferente. A gente sabe que uma coisa é o veículo internet, outra coisa é o teatro, outra... Então, assim, se a pessoa não tiver, no mínimo, vocação, que é diferente de talento, e é diferente de toda... Não fica, não se estabelece no mercado. Outra coisa, quando você bota a sua cara numa internet hoje, você não está falando só com o público cearense, você está falando com o mundo. Então daqui a pouco o mundo te quer, né? Então eu honestamente, enquanto espectador, produtor que sou, né? Eu sinto muito prazer de ver o teu trabalho. Em primeiro lugar, preciso lhe dizer isso. Acho assim que você é realmente uma figura engraçada. É bacana de ver seus vídeos, porque é engraçado. A gente se identifica com aquelas situações cotidianas, o que é ótimo também. Quando a gente se identifica, a gente dá risada e etc e tal. E a outra coisa que eu acho que você entra nos palcos da vida fazendo show com uma das figuras mais emblemáticas do humor, que embora ele não seja cearense, estou me referindo ao humorista Ciro Santos, que é cearense porque tem título de cidadania, adotou essa terra para viver, faz arte muitíssimo bem, dá trabalho, emprego, de trabalho e emprego a muita gente. E foi o desejo de muita gente, muito humorista, estar do lado de um baluarte desse, que fez durante anos e anos e anos partner com o inesquecível Paulo Diógenes, que fazia brilhantemente a Raimundinha, e hoje vocês dois estarem dividindo cena. Bicho, não é pra qualquer um. Aí, complementando, né, a sua pergunta, eu fui muito bem recebido por todos eles. Eu não posso esquecer do esquema. Por todos? Por todos que eu já tive contato direto. Os que eu não tive contato direto ainda, eu não sei. Acredito eu que já deve ter um, mas tem. Eu fiquei sabendo, meu Deus do céu. Não precisa dizer nome não, mas a gente sabe. Sim, eu não posso ser injusto. A primeira pessoa que me colocou no palco como Marinalva foi o humorista Esquema. O Esquema, ele tem 19 anos de carreira, se eu não me engano. Que é o sósia do final de Espanca, né? Cagado e cuspido. E o Esquema, ele me convidou, a gente já fez, se eu não me engano, acho que 8 shows juntos. Já fizemos show em Acaraú, já fizemos show em várias casas de show aqui de Fortaleza, em barraca de praia ali na Barra do Ceará. Então, tem um carinho muito grande por aquele cara. E aquele cara, ele e a esposa dele são de uma generosidade, sabe, comigo. Aí entrou o Ciro Santos. Quando o Ciro Santos... Como foi que você conheceu o Ciro Santos? Ele me chamou no direct do Instagram. Foi mesmo. Quando eu vi a mensagem, que eu fui ver no perfil, se era verdadeiramente era o perfil oficial dele, cara, claro que eu dou um treco. Porque como você mesmo falou, é um baluarte, né? Ele foi o percussor, junto com o Paulo, de homens que se vestiam de mulher e vestiam um personagem. Então, eles foram o percussor. E eu,
como eu lhe falei, eu moro ali no Papicu, onde tem o Shopping Rio Mar, onde o Ciro já faz ele faz o Ciro Santos Convida há 11 anos. Há 11 anos ele faz isso. Então, tipo assim, quantos shows do Ciro Santos eu não assisti ali na plateia? Quantos e quantos shows não foram nem dois, Juninho? Foram vários. Vários shows, porque nesses 11 anos, ele faz todo show no último domingo do mês. Hoje é no último domingo do mês. Antigamente era às quarta-feira. Em algum momento você imaginou ali? Eu nunca me imaginei, porque nunca me passou pela cabeça de eu ser humorista, de eu ser artista. Nunca passou isso pela minha cabeça, como eu lhe falei. Eu nunca quis ser humorista, eu nunca quis ser artista, eu nunca quis ser famoso. Tá entendendo? As coisas foram acontecendo naturalmente. Agora sim, eu sempre tinha aquela veia cômica, como todos nós cearenses somos. Sim. Nós somos fuleiro por natureza. A gente já tem isso enraizado dentro da gente. Agora tem aquela fuleiragem que é enraizada do natural, e tem a fuleiragem que já vem junto com o dom, com o talento, que você vai só aprimorando. Então, tipo assim, eu fui muito bem recebido pelo Ciro. Demais. Ele abriu as portas da casa dele pra mim. Já contracenei com ele. A gente tá contracenando uma peça junto. A Aurineide Camurupim me recebeu, sabe? Já me deu vários presentes. Já me deu uns 4, 5 vestidos de presente. Outro grande artista, Luiz Antônio. Titela, onde eu contraceno com ele. Não pode falar o nome da propaganda? Pode ficar à vontade. Hoje eu sou, espaço é nosso. Hoje eu sou contratada do Totolec, tá, meu amor? Deixe ela. Aí eu contraceno nas propagandas do lado do Titela, que hoje também é um dos grandes. Gigante, engraçadíssimo. Tanto no humor como na internet. É um dos grandes, ele já tá começando quase 1 milhão de seguidores. Ao lado do Oliveirinha, ao lado do Desmantelado, que contracenou com o Gugu, vários programas, Rede Nacional Gugu, Ana Hickman, Tom Cavalcante. Então, tipo assim, eu tô do lado dos grandes de Fortaleza, né? E isso pra mim é muito gratificante. Nossa, cara, eu tô começando agora, em menos de 2 anos. Já entrevistei o Léo Santana. Já entrevistei o Chão de Avião, a Solange. Entrevistei o poeta, o Braulio Tavares? Não. Dorival Dantas? Dorival Dantas. Quando cheguei perto do Dorival Dantas, passou um filme pela minha cabeça, porque aquele homem ali, cara, aquele é um poeta, é um mestre, velho. Mestre, e você chega perto de pessoas assim. Então, como eu lhe falei, eu não vou fingir costume. Porque, cara, há 2 anos atrás, minha realidade era outra. Hoje eu tô do lado do Léo Santana, hoje eu tô do lado do Dorival Dantas, do lado do Ciro Santos, do lado do Sken. E de igual pra igual, assim, né? Assim, no mesmo patamar, né? Tu acha? Eu acho. Não para, Juninho! Mudou, o humor mudou a sua vida? Tá mudando. Não vou dizer pra você assim que muda. Tu tá falando financeiramente falando? Tô falando de tudo. A arte. O que a arte transforma na vida do Luiz através da Marinalva? Do Fernando. Mudou. A gente passa a ser mais humano. Em que sentido? O seu maior pagamento é o reconhecimento do seu trabalho, seja em que área for. Então, quando chega alguém, Juninho, no seu direct e fala assim: Fernando, Marinalva, eu tô passando por uma situação difícil na minha vida, eu tô separada, eu tô com depressão, eu tô com síndrome do pânico. Aí eu abro o meu celular e assisto os seus vídeos, aquilo lá me dá um alívio, me dá uma alegria, a gente esquece dos problemas. Eu fiz uma live uma vez ao vivo com uma seguidora no TikTok. Nessa live eu consegui colocar, sabe quantas pessoas? Eu consegui colocar 17 mil pessoas na live. Caramba! Isso na mesma hora, no mesmo momento, 17 pessoas. Aí teve uma seguidora que nas lives que eu faço no TikTok, eu sempre coloco as pessoas para interagir comigo. Eu sou muito de interação, muito de conversa, muito de tal. Eu fui assim com a minha mãe no vídeo, né? Então, se entrar uma pessoa comigo assim, eu puxo assunto, me diz um assunto que nem existe. Aí entrou essa moça, né? Eu fechei a janelinha que tava com uma pessoa e abri a dela. Quando eu abri a dela, ela já entrou chorando. Ela gritando, desesperada, que eu fiquei intacta. Aí ela começou a falar: eu tava pedindo a Deus, eu clamando a Deus que você me chamasse, eu precisava falar, eu precisava dar meu testemunho, assim, muito eufórica, e isso começou a subir a live. Começou a subir. Aí ela pegou e falou que ela disse que teve uma noite que ela estava disposta a tirar a vida dela. Ela tinha comprado uma corda numa mercearia, na bodega, e já tinha colocado a corda nos caibos das telhas, no telhado, e ia tirar a vida dela.
Aí ela disse que pegou o celular, ela disse que quando ela passou na For You, a primeira coisa que apareceu foi o meu... Eu tô me arrupiando todinha, é sério, cara. Ela disse que apareceu um vídeo meu. Um vídeo da grande família. Aí ela pegou e começou a assistir esse vídeo. Ela disse que ela riu tanto que ela esqueceu. Ela foi no meu perfil e começou a maratonar nos meus vídeos. A maratonar. Quando ela se deu conta, era 5 horas da manhã. E ela esqueceu de fazer o que ela ia fazer. Quando ela foi se dar conta do horário, já foi o filho dela chorando, porque queria... Tava com fome, queria tomar leite, alguma coisa do tipo. Aí que ela foi se tocar. Aí, pô, cara, você tá vendo... Aí, hoje eu vejo isso não só como uma profissão, mas como um transformador de vidas, de né? vidas, né? Então, tipo assim, transformou a minha vida, me fez ver... mas tem uma palavra certa que eu tô querendo usar. É como se fosse... Inspiração. Ainda não é inspiração, é a palavra certa. Tá fugindo da minha boca. É como se eu lhe desse... Também, uma advogada falou isso pra mim, utilidade pública. Mas tem uma palavra certa que eu quero falar. É como se fosse não é um dom, não. Se eu te der uma missão. Uma missão. Como se for, eu vejo isso como uma missão. Então não tem como isso não mudar a minha vida também. Tá entendendo? Aí trazendo pro lado financeiro. Tem muita coisa para mudar na minha vida. Mas se eu colocar na conta do papel, hoje eu tô ganhando, digamos, 5, 6 vezes mais do que eu ganhava. E a gente nunca acha que, assim, eu acredito que o início da carreira de todo mundo, isso não só da nossa realidade aqui, que nós estamos em Fortaleza, no Ceará, mas no Brasil todo, a grande dificuldade das pessoas migrarem uma carreira, de dizer, olha, cara, eu sei que tá na hora, mas, poxa, será que eu vou deixar meu emprego burocrático, onde eu tenho essa zona de conforto? Mas deixa eu te falar, você tocou num assunto muito importante. Quando eu comecei a trabalhar na internet, eu ainda trabalhava ainda, né, de CLT. Aí eu fui colocado para fora. Quando eu fui colocado para fora, eu já tinha uma quantidade mais ou menos de seguidores, já fazia vídeo, mas eu não vivia do humor ainda. Só fazia vídeos caseiros por diversão mesmo. Fui colocado para fora, aí eu fiquei preocupado. Por quê? Porque você era responsável de pagar as suas contas, de levar sustento para sua família, tá entendendo? Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Quer saber? O grande problema de muitas pessoas hoje, quando passa por algum problema, seja ele qual for, aí vai pra internet se vitimizar. Pedir, isso e aquilo. Eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. Eu tenho 2 pernas, eu tenho 2 braços, eu tenho talento, eu tenho condições, eu tenho um público que gosta de mim, eu vou arregaçar as mangas e vou pra cima. Aí fui, Juninho, com toda a força do meu coração. Aí comecei a fazer vídeo, com um mês que eu tava desempregado. Quando eu fui receber meu primeiro, como você fala, o primeiro seguro, o meu primeiro seguro-desemprego, quando eu fui receber meu primeiro seguro-desemprego, naquele mesmo mês, o TikTok me monetizou. Eu comecei a receber pelo TikTok em dólar. Sendo que as visualizações do TikTok, que é a rede que eu sou mais forte, é muito grande. Tanto é que quando caiu o primeiro dinheiro, o meu primeiro salário no TikTok, eu falei assim, meu Deus do céu. Verdade. Eu não vou nem mexer. Eu não vou nem mexer nesse dinheiro. Vai que alguém fez um pix errado, né? Porque se alguém provar que fez um pix errado, pela lei você tem que devolver, né? Eu não vou nem mexer, eu não mexi. Aí eu fui ver o TikTok. Aí no 3º mês do seguro-desemprego, o Kawaii foi e me contratou. Aí hoje eu sou contratado pelo Kawaii e pelo TikTok, recebendo em dólar, viu? Aí, quer dizer, eu não fui me vitimizar, eu arregacei a manga e fui pra cima, cara, eu fui pra cima. É isso que as pessoas têm que fazer. Tá passando pelo momento difícil, arregaça a manga e vai pra cima. E assim, acima de tudo, acreditar no seu potencial, né? Porque isso é fundamental. O seu primeiro fã tem que ser você mesmo. Você tem que acreditar, gostar do seu trabalho e com toda a força do mundo. E assim, você se propor a ser artista no Brasil, no Ceará, e ainda enquadrar o humor, que é forte pra caramba. Tem gente aí há 30 anos, mas assim, é muito bom. Tem gente que é muito bom no que faz. É como você falou, aqui, antes da gente começar aqui a conversa, você falou assim pra mim, ainda mais nós que moramos no Ceará, que nós cobramos muito. O cearense, pra gostar do humor, tem que ser verdadeiramente bom. E antes de eu postar o meu vídeo, eu vou assistir. Eu tenho que rir do meu vídeo.
Se eu não rir do meu vídeo, eu não posto. Se não emocionar e não for engraçado, não tem jeito, eu né? não posto. Eu sou muito E burocrático. o que é que o Fernando e a Marinalva diriam hoje para quem está começando a carreira, para quem está começando a postar os seus primeiros vídeos? Porque tem muita gente também que é engraçado, porque tem gente que é engraçado em família, que é engraçado com os amigos, mas que não faz dele um humorista para se profissionalizar, para ir para um palco, para ir para uma rede social. E também não adianta você pegar só hype e a coisa não funcionar. Né? O que é que você diria para quem está almejando essa carreira, a quem está tentando entrar nessa história e está querendo dar esse passo? Primeira coisa que eu tenho que falar para essas pessoas é: o seu principal fã tem que ser você mesmo. Você mesmo tem que acreditar no seu potencial e ter constância em tudo aquilo que você vai fazer. Constância, porque quando eu comecei, o meu primeiro vídeo não viralizou não, Juninho. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. E nem por isso eu me desanimei, porque aquele meu vídeo não viralizou. Pelo contrário, eu comecei a investir, porque, tipo assim, um exemplo, ó, o algoritmo eu vou falar agora do Instagram. O algoritmo do Instagram tem que reconhecer o seu trabalho. Ele tem que reconhecer. É por isso que quando eu faço uma historinha da Marinalva, que eles já reconheceram a Marinalva como uma novelinha, assim que eu entrego a novelinha, questão de 10, 5 minutos, o vídeo já tá batendo 50 mil visualizações. Em menos de 24 horas bate 100. Tá entendendo? Então, tipo assim, o algoritmo tem que reconhecer. E pro algoritmo reconhecer, você tem que ver qual é o nicho de trabalho que você vai querer fazer. Eu não enveredei é enveredei que fala essa palavra? Eu não enveredei. Eu não enveredei da internet pros palcos assim do nada, não. Eu fui estudar, eu fui ver as posturas. Eu vou falar até numa situação quando eu sabia que eu ia quando eu sabia que eu ia subir o palco a primeira vez, por incrível que pareça, eu tava no centro de Fortaleza, aí uma humorista muito famosa mesmo, ia se apresentar no Banco do Nordeste, né, que ali é aberto para todo mundo, a quarta do humor, né? Não vou falar porque não. Aí você, e eu fui lá com o pessoal chamando para assistir, tal, eu peguei e entrei. Quando eu vi que não tinha ninguém, e eu tinha muita coisa para me fazer no centro de Fortaleza. Como eu vi que não tinha ninguém, aí eu peguei assim, não, eu vou ficar para me ver como é que eles se portam diante de uma plateia minúscula. Olha, agora assim, hoje eu acho que essa coisa da rede social é muito democrática também com relação a isso. Porque Fortaleza existiu uma época que tomara a Deus que isso já tenha acabado. Que os cachês aqui em Fortaleza, eu sei disso porque produzi durante a vida quase toda muitos humoristas, por escalão. E eles faziam questão absoluta de dizer isso. De dizer, ó, o primeiro escalão do humor ganha isso, o segundo escalão... O último escalão do humor já não ganhava nada. Ia para ganhar a batata frita com carne de sol. Então, assim, a gente precisa entender também, a gente enquanto fazedor de cultura, a gente enquanto produtor, você enquanto artista, que, claro, existem os tempos de carreira, mas que também não significa, às vezes tem gente que tem 30 anos de carreira e que não é artista, acha que é. Mas na época de hoje, da internet, você tem que se renovar, se reinventar, né? Eu tenho show que eu assisto, que eu saio da minha casa para assistir, adoro teatro. Eu já produzi mais de 40 espetáculos de teatro com artistas nacionais. Fui produtor dos maiores mesmo, porque para mim a Desi Gonçalves é referência até hoje. Eu fui produtor dessa mulher. Então... Esse menino fui produtor da Desi foi um dos últimos, inclusive. O último show da Desi foi aqui em Fortaleza e foi eu que trouxe. Eu e a Valéria Vitoriano, Roscler. E assim, cara... Não é fácil você ser artista, não Juninho, é fácil. Agora só te cortando, Juninho, que mulher, né, Juninho? Incrível, a Desi era uma mulher de verdade. Ela sabia o poder, que o artista tem que saber disso. O poder de causa e de efeito. O que é o causa nas pessoas? E qual o efeito disso nas pessoas? São a responsabilidade social, que é aquilo que você estava dizendo agora há pouco. Quando chega uma pessoa para você e diz, eu quase me matei, mas porque fiquei preso no seu conteúdo, eu preferi estar contigo do que atentar a minha vida. Isso é responsabilidade social, sabe? Agora, é preciso que tenha realmente responsabilidade, porque a função do artista, você pegar um microfone, é igualzinho você ter uma arma.
Você pode direcionar ela para infinitas coisas maravilhosas, mas você pode pegar esse microfone e detonar uma pessoa. Por exemplo, eu não acho muito bacana, e nunca vou achar, me desculpem aí a audiência da internet, as pessoas, o humorista, o comediante, em que formatos for, caricato, stand-up, pegar uma pessoa da plateia e transformar isso no show, sabe? Fulano, no meu caso, que não tem não tem um nariz bonito. Tá ali esse narigudo. Aí você passa a ser ponto de referência do espetáculo. Muitas vezes você tá mexendo com uma coisa que traumatiza, porque todo mundo sabe as suas imperfeições físicas e tal. Então, assim, é muito sério também, né? E é muito sério, porque deixa de ser engraçado você mexer com uma pessoa nesse lugar. Fica aquele humor negro, né? Que aquele que o Léo Lins fez foi até condenado. Que a gente não pode mais falar humor negro, né? Porque porque o negro, se referindo ao humor, ele é associado a preto. E o preto não necessariamente é ruim. Tô entendendo. Há um humor negativo. Há um humor ácido, né? Um humor ácido. Humor ácido. Né? Outro dia teve um humorista isso, não precisa a gente falar, porque isso foi cena mundial, nacional. O cara falou atrocidades. E isso gerou uma polêmica muito grande nas redes, etc e tal. Eu, particularmente, não acho bacana você se aproveitar de uma característica física, de algo nesse de uma sentido, doença, de um doença, problema. Você viu aquele caso daquela história, não vou falar o nome, né? Mas um exemplo, como é o nome daquela doença da pessoa que tem a cabeça que é cheia, que tem muita água na cabeça? Hidrocefalia, exato. Aí ele brincando com essa doença gravíssima, dizendo que a cabeça daquela criança tinha mais água do que no Ceará. Tá entendendo? Eu não consigo ver relação de humor nesse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade. A gente tem que ter muita responsabilidade social. E o artista em si humildade, pé no chão, né? Porque, um exemplo, voltando a falar da DC, não sei se você lembra, eu lembrei agora, eu vi até recentemente esse vídeo, o Silvio Santos, ela com o Silvio Santos, falou assim, DC, você é uma estrela. Que estrela? Nada, estrela era Jesus. Assim, e mesmo ela sabendo da potência que ela era, a DC chegava, por exemplo, se a gente tivesse espetáculo hoje, ela chegava no teatro 3 horas da tarde. O espetáculo era 8. 3 horas ela já estava ali. E ela dizia o seguinte: Juninho, apagou todo mundo? Aí eu disse, não paguei ninguém ainda. Mas por que não pagou? Não pagou o cara da luz? Não pagou nada? Não paguei ninguém ainda. E o teu? Não, o meu já tirei tudo. Você achou bom receber o seu? Então paga todo mundo, porra. Todo mundo gosta de receber antes de trabalhar. Então ela tinha essa, que era da personalidade dela, sabe? Agora, uma mulher que era semi-analfabeta, a DC lia e escrevia e assinava o nome. Nada além disso. Eu não sabia disso, não, sério. Era semi-analfabeta. E a DC era uma pessoa que tinha uma sabedoria, uma inteligência emocional, profissional. No dia que ela foi ao médico para o diagnóstico do câncer, que estava todo mundo... o mundo não acabou pra gente, pra ela não. Ela disse, não, eu tenho um câncer, eu vou me curar disso, porque eu preciso trabalhar e preciso viver. É muita família nas minhas costas. Então, assim, era de uma força que não... Sabe aquela história da mãe de santo que viralizou? Aquilo é verdade verdadeira. Aquilo é verdade verdadeira. Só que não foi naquela situação de cemitério. Foi uma situação de uma reunião e a pessoa lá invocou a entidade e baixou, segundo a mulher, uma pomba gira, e a mulher chegou e disse, eu não gosto de vocês, então vai tomar no... Isso era Desce Gonçalves. Ela falava, ela dizia... Juninho, eu sei que o programa é seu, mas vou te fazer uma pergunta. A Desce, no dia de hoje, a Desce ia ser cancelada, não ia, Juninho? Muito. Eu acho que todos os programas de humor da década de 80, porque quando eu vejo as tirinhas dos Trapalhões, o Renato Aragão com um revólver na mão, sabe? Todo mundo ia ser cancelado. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que as pessoas que nasceram ou que viveram a década de 80 e de 90... elas foram pessoas muito felizes também. Sim. Porque a gente aprendeu com o genuíno e chegou no digital. Essa turma que está agora no digital, eu tenho muita dúvida se vai ter emoção daqui a pouco. Porque é um povo que... eu tenho uma amiga que ela diz que namora há 10 anos é muito tempo. Você namorar com uma pessoa sem nunca ter visto.
Ó, mas isso comigo não dava certo, não. Olha, eu ficava. Juninho. 10 anos. 10 anos é 10 anos. Você namorar com uma pessoa 10 anos. Você namora um ano com uma pessoa. Eu fui casada. E eu fui casada 20 anos na vida com meu marido e não suportei ele. Eu tive que me separar, eu vivi uma vida abusiva. Eu fui casada 21 anos tendo um relacionamento abusivo, mas era eu que abusava dele, viu? Aí eu, como assim, Marinalva? Porque assim, o pai do Clebisvaldo, eu tenho 2 filhos, eu tenho o Clebisvaldo e a Valdinha. Ele era trabalhador, trabalhava de segunda a sexta-feira. Só que na sexta-feira, quando ele terminava o expediente dele, em vez de ele vir pra casa, o que era que ele ia fazer? Ia pra mercearia, pro botequim, encher o rabo de cachaça. Chegava só no sábado, de manhãzinha, querendo magoar o corte. Não magoar o corte do cão. O meu mesmo não. Aí todo sábado tinha uma pizza, eu dava uma pizza nele. Aí antes de eu ser presa, eu preferi me separar. Então, era abusivo. Era abusivo. Gente, eu tô com enorme prazer aqui de conversar com esse grande nome do humor cearense. É o Fernando Cruz, da vida Marinalva Abravanel. Ela não é boba nem nada, já pegou um sobrenome rico para poder segurar a onda dela. E a Marinalva hoje é um dos nomes mais expressivos, mais relevantes do humor cearense, tanto nas redes sociais, tem muita força no Instagram, no TikTok e nos palcos. Kawaii também. No Kawaii também, né? Porque eu não sei nem falar Kawaii. Eu falei Kawaii, negócio Kawaii. E é um nome que tem crescido cada vez mais, né? E a gente, não por acaso é plural o podcast, a gente gosta de abrir esse espaço para a gente estar falando de arte, de entretenimento, das coisas que tem. Eu costumo dizer, Marinalva, que o meu podcast ele nasceu não para cortes, que eu não estou fazendo isso com uma crítica às pessoas, mas eu acho que a gente precisa trazer para o espectador, para o público, uma conversa, um papo que interesse, sabe? Um papo que interesse, uma coisa que meus convidados, graças a Deus, saem daqui muito felizes. Já acabou o tempo, que é o que está acontecendo com a gente. O nosso tempo está acabando de gravação, mas assim, porque eu acho que a gente tem que deixar esse gosto de quero mais, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que é possível a gente ter um entretenimento saudável, né? E procure, sabe, porque às vezes o artista tá ali tão o menino que o Deixe Ela, que é lá de Juazeiro do Norte. Eu sei, né? Mas muita gente acha que aquele menino não é do Ceará, muita gente acha que ele não é, que é de Minas, que é do Rio de Janeiro, e é mais um talento nosso, um cara que dispensou, né, que dispensa hoje apresentações e que é um grande nome como você. Considerações finais, o que você gostaria de falar para as pessoas, para o seu público, para o nosso? Mande um recado, essa câmera é toda sua. Primeiramente, Juninho, eu tô aqui muito lisonjeado, eu não conhecia você, estou aqui lisonjeada, porque você é um lorde, fala muito bem, eu fico aqui olhando para ele, não pisco nem um zóio, fala muito bem, uma dicção perfeita, muito inteligente, prazer ele conhecer pessoalmente, todo viu? Meu amor. E as considerações finais é mandar uma alusão para todo mundo, para todos os meus seguidores lindos do meu core, dizer que sábado agora eu vou estar no Teatro Chico Anísio, com a nossa peça Divinamente Pecadoras, que foi um sucesso em Sobral, e a gente vai estar agora no Teatro Chico Anísio, eu e o Ciro Santos, que faz a Virgínia Del Fuego. Então um convite aqui a todos vocês, e valendo lembrar que esse espetáculo é mais de 18, porque é daquele jeito, meu filho, é da baixaria, é do chão para baixo, viu? Não, Marinalva e Virgínia junto não é muito... É a Desi, né? Que disse que contava a história da vida dela do teatro e era. Pronto, pois é, justamente isso. Para maior de 18 anos. Então, eu tô muito feliz pelo convite, lisonjeado. Eu gostei do papo. O papo foi tão bom que a gente nem viu o tempo passar. Verdade. E é isso, obrigado. Espero vir mais vezes. Me convide. A casa é sua, só chegar, viu? Um beijo enorme. Mais sucesso para você. Você é uma figura muito promissora no humor e na arte, sabe? E eu tenho certeza que a gente vai brindar muito aí o seu sucesso. Você é uma figura que veio pra... Você pode falar o que você quiser. Minhas redes sociais, quem não me segue é FernandoCruz.10 oficial, em todas as plataformas, né? TikTok, Kawaii, Instagram. Mas se você colocar Marinalva Abravanel, a gata já aparece. E hoje tem muito seguidor, né? Tem Instagram. O meu Kawaii tá com 700 mil. TikTok 700 mil, o Kawaii tá com 600 mil e o Instagram tá com 200 mil. Caramba, o nome disso é sucesso. É sucesso, é esforço, é tudo junto. Um beijo grande, Marinalva. Dê um abraço enorme no Fernando, que é o pai dessa criatura linda que veio conversar com a gente. E um prazer enorme, viu? Que essa casa te dê muito, muito mais alegria. E é a sua hora que quiser chegar,
Eu gosto de encerrar com o cordel. Eu posso fazer um cordel Fique que à foi vontade. feito por mim para encerrar minha participação? Fica à vontade. Essa câmera aqui é? Essa câmera é a tua. Todo poeta é um grande observador, seja na cidade ou seja no campo, seja leigo ou professor. Eu nasci numa terra nacionalmente conhecida como a terra do humor, pois aqui nasceu Chico, o nosso mestre e professor. Aqui nasceu Tom Cavalcante, Tiririca, Renata Aragão, Zé Modesto, Rocicléia, Marinalva Bravanel e uma infinidade de cearenses que pelo mundo se espalhou. Mas existem duas coisas no mundo que se conhece o cearense de longe. Uma é a cabeça e a outra é a nossa vaia. Porque eu sou cearense, sou brasileira, sou apaixonada pelo meu lugar, trago no peito amor verdadeiro, eu sou da terra da luz, eu sou do Ceará.